Bem-vindos ao Faz Direito Podcast. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que acontece no universo jurídico, explicado pelos melhores especialistas. Faz Direito Podcast, tudo que você precisa ouvir em um só lugar. Apresentado por Rose Jacomin e Érica Marinho. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo. O podcast Faz Direito começa agora. Eu sou Érica Marinho e ao lado da doutora Rose Jacomin iremos apresentar o programa de hoje. Doutora Rose, é um prazer recebê-la novamente. Muito obrigada, Érica. A alegria também é toda minha. E na pauta deste episódio, nós vamos tratar de uma carreira que é extremamente tradicional na nossa área jurídica, que é o exercício da advocacia. Quando eu comecei lá atrás, e a gente começa a observar hoje como estão os novos profissionais, ou mesmo aqueles que já atuavam e eram renomados, que tiveram, inclusive, que se reinventar nessa última fase que nós tivemos da pandemia. Então, quando nós tratamos de impacto social, ele veio também para a nossa área, assim como o impacto da transformação digital. Então, talvez estava muito distante do nosso cenário imaginar que as sessões plenárias, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, né, ou mesmo o próprio STF, poderia acontecer de forma remota. E agora tudo isso é possível. Então, como que está o exercício da advocacia na atualidade? É a nossa pauta. E o nosso convidado, ele é para lá de especial, ele é renomado em sua carreira. O doutor Mário, ele é presidente da Associação dos Advogados de São Paulo e na sua trajetória ele não mediu esforços para debruçar, inclusive, estudos muito intensos na área tributária, que é a sua principal carreira, Érica. Nosso convidado, ele já está nos bastidores, então a gente estende tapete vermelho virtual do nosso podcast para receber o doutor Mário. Doutor Mário, seja muito bem-vindo. Olá, doutora Rose, Érica, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor, seja muito bem-vindo e nós vamos começar com uma pergunta bem importante. Gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos alunos e para todos os nossos ouvintes qual é a importância do exercício da advocacia na sociedade. A importância é tremenda, não é? Estamos a falar aqui da advocacia, portanto, do advogado. O advogado é quem dá voz a quem não tem voz, né? O advogado representa o seu cliente, quer no contencioso perante o judiciário ou tribunais até administrativos, quer no consultivo, ele orienta o seu cliente acerca de uma ciência que o seu cliente desconhece, né? Então, eu costumo dizer que o direito regula as regras da vida, né? E o advogado, ele orienta o seu cliente a como proceder nestas regras da vida. De modo que, enfim, a importância é enorme, não é? E doutor Mário, em sua bela trajetória, inclusive na prática jurídica, são mais de 30 anos de profissão, lá bem no início da sua carreira, comenta com a gente e com os nossos ouvintes quais foram o que você considera como os principais desafios, né? E ainda mais, se naquela época, ou ainda hoje, ainda persiste alguma dúvida em qual área que você deveria atuar, meu amigo. Conta um pouquinho da sua história. Vamos lá, doutora Rose. Veja, agradeço, enfim, suas palavras sempre gentis. Os desafios realmente sempre foram muitos, né? Acho que o advogado tem de estar preparado para muitos desafios. Desde já o estágio, eu comecei a estagiar no segundo ano da faculdade e já desde então, claro, você tem a prática, né, muito mais do que o conhecimento teórico, você une o conhecimento teórico da faculdade, dos bancos da faculdade, com o conhecimento prático do dia a dia, do exercício mesmo da advocacia, né? Eu costumo brincar que meu primeiro grande desafio foi o seguinte: no meu primeiro dia de estágio, pediram para eu buscar um subestabelecimento com, enfim, a secretária do escritório. E eu falei, bom, eu não tenho ideia do que seja um subestabelecimento, mas ela há de saber, não é? Então, eu fiquei envergonhado, perguntar o que é, eu falei, vou lá, vou pedir, se ela me der uma caixa de ovos, aquilo é um subestabelecimento.
E cheguei lá e pedi, por favor, advogada tal, pediu um subestabelecimento. Ah, pois não, e me entregou. E era um papel, né, e que estava lá escrito termo de subestabelecimento, e nada mais é do que, como hoje, né, enfim, desde então vim a saber a melhor, é um instrumento pelo qual o advogado subestabelece os seus poderes para outros advogados. Era o caso, enfim, advogados que tinham procuração no escritório e subestabeleciam os poderes para os demais advogados e estagiários poderem, né, constar dos autos e representar os clientes. Mas é só um exemplo, um pouco jocoso, mas de um primeiro desafio banal, mas e que demonstra a importância do próprio estágio, né? Foi meu primeiro aprendizado como estagiário, eu nunca esqueço. E sempre digo aos estagiários, quer dizer, leiam tudo que passa por vocês. Eu poderia ter ido lá, pegado o subestabelecimento, devolvido, sem saber o que era aquilo. Né? Então, você lê, e aí foi meu primeiro realmente aprendizado, o que era aquilo, né, efetivamente. E daí, enfim, os desafios daí para frente foram vários, né, do aprendizado do dia a dia, e mais tarde, no próprio exercício da advocacia, em que nós temos realmente que matar um leão por dia. Eu digo que nós somos o para-choque, né, entre o cliente nosso. Eu atuo muito mais no contencioso até do que no consultivo, por isso vou falar mais do contencioso. Nós somos o para-choque entre o cliente e a parte contrária e o próprio judiciário, né? Como eu disse, nós representamos o cliente perante o judiciário, e o desafio é enorme de se fazer entender perante o judiciário, de convencer o julgador da sua tese, e de se fazer entender perante o cliente também, não é? Muitas vezes o cliente acha que tem um direito muito melhor do que ele realmente tem, e às vezes ele nem tem o direito que ele acha que tem, não é? Então, são desafios realmente diários, tanto no trato com a clientela, quanto no exercício da advocacia perante o judiciário, né? E é interessante a sua exposição de motivos quando a gente trata, por exemplo, do tecnicismo jurídico, porque mudou muito, inclusive, a linguagem nas peças processuais, que era muito mais robusta, muito mais densa, e atualmente ela é mais leve, porque ela tem que se fazer perceptível de todas as partes que estão embaladas ali dentro daquela relação processual, né? E aí esse cuidado, você destacou bem, doutora Rose, o cuidado realmente para não ter uma linguagem rebuscada demais. Primeiro, com o cliente não pode ser nada rebuscado, né? Você tem que traduzir o direito para uma linguagem mais coloquial para que o cliente possa entender. E mesmo com o judiciário, uma linguagem muito rebuscada, ela cansa, né? O juiz, hoje em dia, o julgador, em geral, ele tem milhares de processos, enfim. Então, você precisa ser objetivo, né? Precisa ser direto, frases diretas, não é? Sem muitos adjetivos, enfim, para que você realmente possa ser compreendido. É o que se diz, tem que ir direto ao ponto, sem perder, obviamente, o cuidado em bem construir o seu raciocínio, a sua fundamentação e o seu poder de convencimento, né? Doutor Mário, agora uma percepção pessoal. O bacharelado em Direito sempre foi tradicional e continua em evidência para aqueles que buscam a primeira ou mesmo a segunda formação, a segunda graduação. E a minha curiosidade é justamente saber se tem um perfil ideal para se tornar um advogado e o que esse profissional pode fazer para se destacar na sua carreira. Ótima pergunta, Érica. É difícil falar em perfil ideal, né, para ser advogado. Primeiro que o bacharelado, sem dúvida alguma, ele abre aí um leque de oportunidades enorme, não é? Como todos sabemos, enfim, eu costumo dizer que o curso de Direito deveria ser obrigatório para uma série de outras profissões também, mesmo aquelas que já têm algumas matérias jurídicas, né, na sua grade. O curso de Direito, ele sempre será útil, né? A pessoa pode jamais exercer a advocacia ou nenhuma outra profissão jurídica, mas só o que ele já tiver aprendido no curso já lhe será útil para sempre. Agora, especificamente para o exercício da advocacia, a mim parece que deve haver um perfil de busca, não só busca da justiça, que é um conceito mais amplo, mas de defesa dos direitos de alguém, que afinal de contas é isso que o advogado faz, né? Eu muitas vezes, quando me perguntam o que eu faço ou o que eu sou,
ao invés de dizer que eu sou advogado, eu brinco que eu sou pedinte, né? Eu sou um pedinte. Afinal de contas, o que eu faço? Eu peço ao julgador, eu peço ao juiz que reconheça o direito do meu cliente, né? Então, eu sou um pedinte representando uma outra pessoa. Eu peço não para mim, eu peço para o outro, aquele que eu represento. Então, o perfil, me parece que o advogado deva ter, se for um advogado de contencioso, é nesse sentido, de estar realmente consciente da importância da profissão, em que ele irá pedir em nome de outrem. Ou, se for no consultivo, a consciência de que ele precisará estar muito bem preparado para poder bem orientar o seu cliente acerca daquilo em que ele for consultado, não é? Porque em ambas as atividades, quer no consultivo, quer no contencioso, veja que a responsabilidade por trás disso é enorme, não é? Então, o perfil que me parece que deva ter é, primeiro, essa consciência e o interesse em representar alguém, e segundo, este cuidado em sempre estudar, sempre se aprimorar para ser realmente um bom profissional e atuar com absoluta responsabilidade. Gostei muito. E na nossa área de atuação, doutor Mário, nós passamos por vários ciclos. Alguns ciclos, inclusive algumas especialidades, elas acabam ficando muito em evidência, igual, por exemplo, na pandemia, no início da pandemia, a área trabalhista, quando ali foi necessário suspender ou reduzir a jornada de trabalho, né, os profissionais dessa área ali, eles tiveram que potencializar e até nos dias atuais eles estão acompanhando ali todas as medidas emergenciais. Não é muito diferente da área empresarial que eu atuo e da sua área também tributária. Então, pensando um pouco nisso, não precisa nem ser da área jurídica quando nós olhamos o Poder Judiciário e nós verificamos que ele está realmente sobrecarregado de ações judiciais. E ali são vários debates, inclusive, que judicializar, promover esse processo judicial, às vezes sai mais barato do que promover um consenso entre as partes, que seria a composição amigável do litígio, né? Então, a nossa formação, talvez ela venha muito forte com lide, pretensão resistida, não é essa fase do contencioso. O senhor acabou de falar para a gente que na sua atuação, inclusive, tem muita atuação no contencioso, mas eu queria ouvir também o seu parecer, o seu olhar em relação a esses meios de pacificação de conflitos de interesse. Perfeito. E, aliás, eu diria que é exatamente pela experiência que eu tenho no contencioso e das dificuldades que a gente enfrenta, né, no contencioso, é que eu tenho plena consciência da necessidade, da importância desses meios alternativos de resolução de conflitos, não há a menor dúvida, não é? E especialmente na área em que eu atuo, que é o direito tributário, nós já temos tido alguns avanços em matéria de transação, de negócio jurídico processual, mas ainda temos muito a avançar em relação a esses dois institutos e também a mediação e a arbitragem, que isso, por enquanto, não existe sequer no direito tributário. Então, sem dúvida alguma, para o futuro, são áreas que não só ajudariam muito a descongestionar o Poder Judiciário, mas a ter soluções mais rápidas e mais justas, mais razoáveis para a discussão em geral no direito tributário. Especialmente quanto aos fatos, há muitas situações em que você leva anos, muitas vezes, para ter uma perícia num processo judicial, às vezes até para discutir se você tem ou não direito a fazer uma dilação probatória, quando às vezes se houvesse a possibilidade, por exemplo, de ter uma arbitragem, pelo menos para a matéria fática, né, para bem delimitar os fatos, isso seria muito mais rápido e daria uma possibilidade muito maior de ter quer um segundo processo de arbitragem ou até mesmo judicial, para o exame do direito aplicado àqueles fatos, muito mais célere também. Então, sem dúvida alguma, eu acho que são alternativas de futuro essenciais, nós precisamos aprimorar essas formas alternativas de resolução de conflitos, sob pena de realmente nós chegarmos aqui no futuro a uma total inviabilização do próprio judiciário, ou continuarmos, por mais esforços que estejam já sendo feitos, continuarmos aí com anos e anos, às vezes décadas, de demora até chegarmos no final de um processo.
E por falar nessa demora de processos, hoje os processos físicos estão sendo substituídos pelos processos eletrônicos. Esse cenário de acesso remoto impactou a rotina dos advogados e dos escritórios também, doutor? Nós podemos, por exemplo, afirmar celeridade processual como um ganho para profissionais de direito e também para a sociedade? Sem dúvida, Érica. A questão dos processos eletrônicos, eles já foram criados, enfim, instituídos há mais tempo, salvo engano, por volta de 2005, começou, aquela época ainda se dizia, puxa, mas será, né, que isso vai pegar, como será isso, o processo físico é mais fácil de manusear e tudo mais, havia um preconceito, uma resistência muito grande. Isso, com o tempo, foi evoluindo, e eu diria que na pandemia, realmente, os processos eletrônicos tiveram a sua importância cabalmente reconhecida, até porque, nesse período mais rígido de pandemia, não sei se a gente pode dizer que já saímos dela, mas já estamos voltando a uma certa normalidade, mas enquanto os tribunais ficaram fechados, apenas os processos eletrônicos ou digitalizados é que tiveram andamento. Os processos físicos, que ainda tramitavam fisicamente, simplesmente ficaram parados, até porque, com a justiça fechada, o processo estava lá, parado. Mesmo que, em alguns casos, o juiz fosse ao fórum, ele não poderia decidir nada no processo físico, porque depois o advogado também não teria acesso àquilo. Então, isso sem dúvida alguma, foi uma revolução importantíssima. E sim, como você diz, para dar até maior celeridade aos casos. Agora, nós precisamos ter muito cuidado para que isso também não implique uma celeridade exacerbada, para que isso não implique uma tramitação dos processos sem um maior controle, sem um maior cuidado na prolação de decisões, não é? Então, isso que nos preocupa muito ainda hoje em dia, que é ter esse balanceamento, esse bom senso entre o andamento que tínhamos no processo físico, com aquele mais célere do processo digital, mas com um ganho de qualidade das decisões, e não com perda de qualidade das decisões. E se me permite também, um outro problema que ainda muito preocupa é o fato de que ainda existem milhares de processos físicos, ainda não digitalizados, não é? E aqui, uma pequena propaganda aqui de um dos serviços que a ASP oferece, é exatamente a digitalização de processos, né? Nós temos contribuído e muito com a justiça, inclusive com unidades móveis que percorrem todo o interior de São Paulo e mesmo fora do estado de São Paulo, digitalizando processos, porque, como eu disse, hoje é um caminho sem volta, mas nós precisamos ter logo o fim dessa digitalização de todos os processos que ainda correm fisicamente e que, por isso, estão ficando mais retardados, não é? Doutor, foi então um divisor de águas, né? E para o senhor, que já atua há muitos anos, né? Como é que foi essa adaptação? Foi tranquila? Afinal, o senhor trabalhou boa parte da sua carreira, né? Do tempo de sua carreira com os processos físicos. E eu gostaria de saber também, no seu escritório, como é que o senhor fez essa redistribuição de tarefas dos estagiários, por exemplo? Perfeito, Érica. Olha, não foi fácil, não. Eu acho que o advogado que disser que se adaptou facilmente ao processo eletrônico, digitalizado, aqueles que já vinham, como você disse, que é o meu caso, há mais tempo tratando dos físicos, estará faltando com a verdade. Eu acho que foi difícil para todos, mais difícil para alguns, menos difícil para outros, mas, sem dúvida, nós tínhamos uma facilidade muito grande no processo físico, porque você vai e volta, né, no exame do processo, colocava os famosos post-its, enfim, estávamos muito acostumados com isso. Na hora que vem um PDF na tela para você ter de buscar ali as peças, já começa que a leitura, enfim, é diferente, o acesso às peças é diferente. E, aliás, um outro parênteses, há ainda uma situação hoje muito difícil de indexação destas peças. Então, o Tribunal de Justiça, por exemplo, de São Paulo, quando ele digitaliza os processos físicos, ele tem feito isso sem indexar as peças. Então, você não tem aquele índice inicial com um link para acessar rapidamente a sentença, a apelação, contrarrazões, acórdão, ou que seja, as peças do processo. Isso dificulta demais o exercício da advocacia, mesmo para quem já esteja totalmente
habilitado e totalmente familiarizado e confortável, né, com o processo digital. Isso é uma outra demanda das entidades representativas da advocacia, que os processos sejam todos uniformemente indexados, né? Você acaba tendo uma dificuldade e um tratamento diferente, uma dificuldade não só do advogado, mas certamente também dos magistrados, quando lidam com processos que não estão indexados. E quanto à questão dos estagiários, aí já me parece que o ganho foi enorme. Eu diria que eles só tiveram ganho com o processo digitalizado. Primeiro que para eles, enfim, com a idade, não é? Geralmente os estagiários não estão ainda cursando a faculdade, então são aqueles que já estavam mais também familiarizados com a tecnologia, né? Então foi muito mais fácil também essa adaptação. Mas, em segundo, especialmente, porque havia, em geral, em muitos escritórios, sempre uma tendência, ou pelo menos uma boa parte do trabalho dos estagiários era levar o processo para lá e para cá, né? Fazer carga dos autos na justiça, trazer o processo de volta, tirar cópia do processo, né? E aí que eu sempre também dizia, olha, você está carregando o processo, você leia o que você está levando, né? Porque se você só levar o processo fechado de um lugar para o outro, você terá sido um mero carregador de processo, né? Isso acabou. Com isso, e aqui no escritório, respondendo a sua pergunta, nós pudemos direcionar melhor o trabalho dos estagiários para pesquisas, para estudos, para a redação de peças, né? Tiveram um tempo muito maior para isso. Nós sempre nos preocupamos, claro, em dar aos estagiários um período de tempo em que eles pudessem, sim, estudar e redigir. Mas como eles tinham que fazer carga de processo, tirar cópia e tudo mais, claro que era necessário dividir, não é, o tempo entre essas atividades. Então, esta atividade mais mecanizada, não é uma coisa de meramente que, a rigor, não precisaria nem ser estudante de direito para fazer, isso de fato acabou. Então, como eu disse, eu acho que para os estagiários foi um ganho. Muitos acharam à época, então eu vou mais precisar de estagiário. Bom, quem só utilizava estagiário para fazer carga de autos, realmente não vai precisar. Mas eu acho que é uma questão não só de precisar do estagiário para auxiliar em estudos e na redação de peças, mas também é um compromisso social de todos nós advogados, não é um compromisso de auxiliarmos a formação desses futuros colegas. De modo que, enfim, para eles, eu acho que a digitalização só veio mesmo para o bem. E eu passo pincel fluorescente, ou a gente fala naquele formato, talvez, de levantar poeira em relação à fala do Dr. Mário, para vocês que estão acompanhando a nossa transmissão. Olha a importância do legado, né, que tem o escritório em relação à prática, né? O estagiário realmente ele está ali como aprendizado, e eu compartilho integralmente seu entendimento, não fica nesse formato de carregar processo ou pegar processo em carga, ele vai muito mais, né? Ali é o despertar da profissão. Parabéns pelo seu legado e pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo no seu escritório, doutor Mário. Obrigado, doutora Rosa, obrigado. E agora, pensando um pouquinho na ASP, que é considerada a maior associação de advogados da América Latina, onde o senhor é presidente, nós temos um convênio com a ASP e sempre levando ali conhecimento, palestras. Eu agradeço imensamente, inclusive, a sua presença. Eu mando o meu abraço virtual afetuoso para o doutor Roger, que é o superintendente da ASP, que proporcionou essa bela oportunidade. Então, eu gostaria que você contasse para a gente em relação a essa trajetória, já que nós estamos falando que são 79 anos, a ASP sempre foi muito tradicional, uma referência para todos nós na área jurídica. Se você está conhecendo pela primeira vez essa nomenclatura, vai encontrar com muita facilidade a plataforma da ASP e aprofundar um pouquinho mais em relação aos serviços, mas o que o doutor Mário comentou, que é uma associação dos advogados, que é reconhecida em relação à defesa da causa dos advogados, isso para a gente é muito real, é muito inerente à nossa atuação profissional, é assim que nós visualizamos realmente a ASP. Então, são debates, atualizações, que tem uma série também de iniciativas acadêmicas, de revista científica, igual o ASPAFlix,
Eu sei que eu sou totalmente parcial para falar, porque eu estou próximo à ASP, mas eu vejo o Dr. Mário como um sonho realizado, porque lá no banco de faculdade eu já visualizava muito a atuação de vocês. Então, pensando um pouco nesse cenário, o que o senhor considera como o principal destaque e a importância da ASP na formação dos bacharéis ou mesmo dos profissionais que já estão atuando? Semelhante ao nosso núcleo de conciliação e mediação, que a ASP acompanha agora de perto, eu gostaria de ouvir um pouco de você, meu amigo. Para nós, antes de mais nada, é uma satisfação também muito grande termos essa parceria com vocês, com todos, enfim, os alunos do grupo, podermos auxiliá-los na formação. Como eu disse, antes de tudo, inclusive, é uma responsabilidade nossa, social, de auxiliar, de fato, que esses futuros colegas tenham a melhor formação possível. E a ASP, ela sempre, desde a sua fundação, em 1943, ela sempre foi de vanguarda. Na época, em 43, foi um grupo de advogados que se uniu porque verificaram a necessidade de facilitar a entrega de intimações aos advogados, a todos os advogados que se associassem, né? Porque as intimações eram publicadas no Diário Oficial, então, ao invés de cada advogado receber o diário e ficar lá buscando e pesquisando as suas intimações, esse grupo pensou no mecanismo em que a associação pudesse fazer esse serviço e cada associado já receberia as suas intimações selecionadas, né? E por aí foi, ao longo desses quase 80 anos, cada vez mais de vanguarda e crescendo, até que se tornou, sim, a maior entidade aí associativa de adesão voluntária. Obviamente, não estamos aqui falar comparando com ordem, em que a ordem dos advogados, em que a adesão, obviamente, é obrigatória, mas é, sim, a maior associação de adesão voluntária. E aí nós temos eu diria que são três pés aí, três fundamentos de atuação da nossa associação. Nós temos um fundamento importantíssimo, que é auxiliar no exercício da advocacia, não é? Isso, claro, que também se aplica a estagiários, que bem ou mal já estão ali exercendo, sim, a advocacia, com os limites que são próprios, não é? A quem ainda não tem a carteira da OAB, mas eles já estão na prática, e depois já tiram até a carteira de estagiário na OAB, então eles estão, sim, advogando, não é? E nós temos uma série de produtos, inclusive, que foram sendo criados ao longo desses anos todos, gerenciador de processos e de intimações, temos um programa de busca de jurisprudência também bastante avançado, em que o advogado mantém as suas buscas, faz anotações, enfim, busca a jurisprudência de vários tribunais, e aquilo fica consolidado no seu histórico. Nós temos um sistema de cálculos que é bastante utilizado e procurado, enfim, dentre vários outros auxílios aos advogados, certificação digital, enfim, a digitalização dos processos a que eu me referi. Nós já digitalizamos mais de 1.500.000 páginas de processos, enfim, é um universo enorme aqui de atividades que poderão ser verificadas, sem dúvida, sempre no nosso site, e todos aqueles que queiram, enfim, consultar de alguma forma o site ou as redes sociais. Mas nós temos um outro fundamento também importantíssimo, que é na questão dos estudos e dos aprimoramentos em geral, tanto dos alunos, dos estudantes, quanto dos advogados já formados, né? Então, temos aqui o nosso braço também cultural, educacional, bastante forte, com cursos, seminários, palestras em geral, ensino à distância, e o ASPFlix, que a doutora Rose também já se referiu, onde o associado pode encontrar milhares de horas de cursos já feitos, de gravações sobre diversos temas do direito, e, aliás, também mesmo de temas não jurídicos, sabe? De modo que, enfim, é um serviço também de aprimoramento, de maior cultura e conhecimento jurídico e não jurídico, né, de estudantes e de advogados em geral. E, por último, temos a atividade institucional, e aí sim da defesa mesmo dos interesses dos advogados em geral. Eu não digo nem prerrogativas, porque prerrogativas já é algo mais que diz respeito mais à ordem dos advogados do Brasil. Quando temos algum tema de prerrogativas, geralmente levamos isso para a ordem, mas nós temos, sim, a defesa de interesses dos advogados, com mandados de segurança coletivos,
pedimos o ingresso em ações diretas ou em leading cases nos tribunais superiores, como amicus curiae, representando, enfim, os interesses dos advogados. Atuamos fortemente, por exemplo, naquela discussão do STJ, recentemente encerrada, alguns dizem que não encerrou totalmente, da fixação dos honorários em causas de grande valor, a aplicação do critério do artigo 85 do CPC e não fixação por equidade, como muitos vinham fazendo. Isso só, enfim, um dos exemplos. Temos atuado também com diversas manifestações e sugestões no que diz respeito à reforma tributária, especificamente aquilo que atinja também os advogados e prestadores de serviços. Então, veja que a atuação é uma atuação bastante ampla, não é? E estamos sempre abertos também a receber sugestões dos nossos associados, né? Temos por volta hoje de 80 mil associados e que sempre pedem também o nosso auxílio, nos dão sugestões de atuação, isso é sempre muito bem-vindo. Muito bom. Doutor Mário, estamos já finalizando o nosso podcast de hoje. E uma última pergunta. O bacharel, ele pode atuar na iniciativa privada, em escritórios e empresas, tanto como advogados, como nas funções de consultor e também assessor, e também no setor público. Como o presidente da ASP, o senhor poderia comentar um pouco sobre essas infinitas possibilidades e desafios encontrados aí na profissão? Pois não, Érica. Realmente, enfim, como eu havia dito, o leque é enorme, né, de possibilidades e os desafios correspondem a estas possibilidades todas. Né? Uma vez formado, ele poderá optar por um concurso público, e aí, nas mais diversas carreiras, enfim, desde delegado, promotor, magistrado, enfim, como também, como você bem disse, na área privada você tem todas, né, as situações em que se demanda o auxílio de um bacharel. E aí eu não digo nem advogado, é um bacharel. Ele poderá até nem mesmo prestar o exame de ordem para desempenhar certas funções, não é? Como poderá, inclusive, enfim, atuar como paralegal. Há muitos bacharéis que atuam como excelentes paralegais, de modo que, de fato, o leque, primeiro, é enorme. E segundo, que o desafio maior, que eu diria, é realmente, primeiro, dar conta, não é, do recado, como se diz, é corresponder à expectativa do seu cliente ou do seu empregador, ou, como eu costumo dizer, a sua própria. Né? Eu acho que nós somos eu, pelo menos, enfim, conheço vários colegas que são assim, nós somos os mais exigentes em relação aos nossos serviços, muitas vezes, do que os nossos clientes ou os nossos empregadores. E daí a necessidade, que eu diria aqui também já como encerramento, de ter o advogado, o bacharel, ter sempre o aprimoramento como norte. O estudo e o estudo. Né? Eu costumo também brincar que quando o advogado passa no exame da ordem, ele que não pense que terminaram os estudos ou as provas. Ele terá, no exercício da advocacia, ou mesmo enquanto bacharel, sem dúvida alguma, provas diárias, e terá de estudar talvez mais ainda do que ele estudou no curso da faculdade. Então, é importante ter isso como presente. Os desafios são enormes, mas estando bem preparado, sem dúvida alguma, serão eles superados. Doutor Mário, brilhante exposição de motivos. Eu agradeço imensamente a sua generosidade, disponibilidade em participar do nosso podcast, representando a ASP. Levo meu abraço afetuoso para o doutor Roger e receba também. Eu estou do lado de cá com os olhos brilhando e eu tenho certeza que motivou ainda mais os estudos dos nossos ouvintes, não é, Érica? Com toda certeza, doutor Mário, mais uma vez, muito obrigada por sua participação, por compartilhar suas experiências, seus desafios profissionais e todo esse conhecimento que o senhor explanou aí durante o nosso podcast. Muito obrigada mesmo pela participação e espero vê-lo em outros episódios também. Imagina, eu que agradeço muitíssimo, Érica, doutora Rose, foi um grande prazer, ambas muito gentis e generosas nos comentários. Agradeço muitíssimo e, sem dúvida alguma, fico à disposição para outras oportunidades, com o maior prazer.
Eu sou Érica Marinho e no programa de hoje falamos sobre advocacia na atualidade. Nosso brilhante entrevistado foi o doutor Mário Luiz Oliveira da Costa, presidente da Associação de Advogados de São Paulo, e ao lado da minha querida amiga, doutora Rose Jacomin. E você não deixe de acessar a plataforma do Centro de Formação Jurídica. Lá você tem acesso a materiais exclusivos que vão enriquecer ainda mais o seu aprendizado, além de entrevistas com profissionais extraordinários, que trazem conhecimentos e experiências para você. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa.